fazer sem estudar? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Sou seu matemático, vem, vem. Comigo tudo é prático, vem, vem, vem. Sou seu matemático, vem, vem. Comigo tudo é prático, vem, vem, vem. Eu sou Fabiano Rabelo, sigo aqui cantando e ensinando a minha matemática numa boa, sussa, numa nice. Vem comigo que aqui é sucesso, beleza? A gente vai para mais uma aula hoje, só para variar, sensacional. E hoje sobre o tema radicais. Vamos falar sobre isso aí, o que é radical, para que serve um radical, de onde é que veio isso, se é para comer, se é para passar na cabeça. E cola comigo que você vai ver que é só sucesso. Valeu! Vamos lá. Bom, a primeira ideia que vem à nossa cabeça quando a gente fala de radicais é de raízes, né? Raiz quadrada, raiz isso, raiz aquilo. Então, só para lembrar aqui rapidão, o que é um radical? Radical, pessoal, a gente vai ter esse símbolo aqui, ó, tá? E esse símbolo, quando eu coloco um número qualquer aqui dentro, eu tô querendo saber qual é o número que elevado, por exemplo, aqui como não tem nada, ao quadrado resulta nele, tá bom? E eu sei que esse número, por exemplo, aqui é o 4, tá bom? Eu sei que, ou seja, por que isso aqui é verdade? Porque 4 ao quadrado é igual a 16, tudo bem? Aqui eu não vou entrar no quesito da raiz quadrada ser positiva ou negativa, tá bom? Para o nosso estudo de hoje, isso não é relevante, tá bom? Claro que lá na frente, quando a gente precisar, eu vou lembrar isso. Ó, pode ser positivo, pode ser negativo, mas não hoje, tá bom? Hoje a gente não precisa muito disso, não é nosso foco, tá? O que é interessante falar também? Por exemplo, se eu quiser calcular... Bom, vai ter raízes que vão ser, por exemplo, cúbicas, tá? Por exemplo, a raiz cúbica de 8, ela é igual a 2. E eu digo isso porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. É interessante dizer o seguinte, tá? Que vale da raiz para a potência, mas também vale da potência para a raiz. Por isso que eu vou acrescentar uma seta aqui, ó, para o outro lado. Você pode ir, pode voltar também, tá bom? É claro também, pessoal, que tem alguns números que não tem raiz quadrada exata, tá? Então, vai ter uma raiz que a gente chama de aproximada, tá? 1,41, na verdade, eu coloquei com 44, mas é 41, tá bom? Então, a gente sabe aí, mais ou menos, que a raiz quadrada de 2 é igual a mais ou menos 1,41. Tudo bem? Então, tá aí mais ou menos uma revisão rápida do que é um radical. Bom, elementos importantes para serem falados, tá? Bom, aqui, ó, a gente vai ter, vou mudar a cor aqui. Opa! Agora sim, vamos lá. Aqui a gente tem o símbolo. O símbolo recebe o nome de radical. Aqui a gente tem o cara que fica dentro da raiz. Eu chamo esse cara de radicando, tá? Aqui em cima fica o cara que a gente chama de índice. Lembrando que se for 2 a gente não escreve. E por fim, a gente vai ter um resultado. Esse resultado, sim, a gente chama de raiz. Ok? Então tá aí tudo muito bem explicadinho para você saber quem é quem. Aqui comigo é assim, cara. Comigo a aula do Fabiano é desse jeito. Se você não entender, é só perguntar que a gente responde. Tá bom? Simplificação de radicais. Vamos para o próximo tópico dessa aula. Simplificar radicais. Como é que eu vou simplificar um radical? Muitas vezes a raiz não vai ser exata, tá? Então vou pegar uma raiz qualquer aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 80. Como é que eu posso simplificar isso? Bom, eu sei, por exemplo, que o 80, 5 vezes 16, por exemplo, dá 80, né? 4 vezes 20 também dá 80, mas poxa, são tantas multiplicações, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o 80 na sua forma fatorada, ou seja, sei que se eu dividir por 2 dá 40, e por 2 de novo dá 20, e por 2 de novo dá 10, e por 2 de novo dá 5, e por 5 dá 1, tá? Então, como a minha raiz aqui é quadrada, me interessam fatores ao quadrado,
tá? Então, como é que eu vou escrever o 80? Eu vou escrever ele na forma fatorada, pensando assim, ó, 2 ao quadrado, vezes, aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes 5, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, eu vou me valer aqui agora de uma propriedade de radicais, que fala que quando eu estou multiplicando, a propriedade é assim, ó. Ela fala que a raiz de A vezes B é a mesma coisa que raiz do primeiro vezes raiz do segundo, tá? Então, vou escrever isso aqui em várias raízes. Então, a primeira vai ser raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 5, tá? E eu também sei de uma coisa, que a raiz quadrada de um cara ao quadrado dá ele sozinho. Tá? Experimenta. Você eleva ao quadrado e depois tira a raiz. Ora, uma coisa anula a outra, tá bom? Então, aqui eu já sei que dá só 2, aqui eu sei que dá só 2, e aqui eu sei que vai continuar sendo raiz de 5 mesmo. Então, o que eu tenho no final é 2 vezes 2, 4, vezes a raiz de 5. Então tá aqui. E aí você vai falar assim, poxa, Fabiano, mas simplificar, caramba, era raiz de 80, ficou 4 raiz de 5. Foi mais feio. Eu concordo com você, mas simplificar nesse caso não é deixar mais bonito, não é deixar mais belo. É tirar o máximo que você puder de dentro da raiz. É tirar fatores de dentro da raiz. Claro que, se a gente tivesse enxergado lá no início que raiz de 80 é a mesma coisa que raiz de 16 vezes 5, né, que dá 80, eu poderia escrever assim, ó, raiz de 16 vezes raiz de 5. A raiz de 16 eu sei que é 4, raiz de 5 do mesmo jeito, tá? Então, ou eu posso pensar dessa forma. Tudo bem? Então, simplificar radicais significa tirar o máximo de coisas que eu puder de dentro da raiz. Nem sempre eu vou tirar tudo, tá? Claro que vai ficar alguma coisa lá, mas o máximo que eu conseguir tirar, eu simplifiquei esse radical, ok? Bom, como é que a gente vai somar e subtrair radicais? Só podemos somar radicais semelhantes, tá? Ou seja, gente que tem o mesmo radicando. Coisas que eu posso somar. Raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Bom, eu vejo uma raiz de 2 aqui e eu vejo 5 raízes de 2 aqui. O total, evidentemente, serão 6 raízes de 2. Tá? Coisas que eu posso somar. Por exemplo, 3 raiz de 3 mais raiz de 3 menos 5 raiz de 3. Aqui, pessoal, é como se eu estivesse fazendo 3 mais 1, 4. E 4 menos 5 dá menos 1. Então, menos raiz de 3. Coisas que eu não posso fazer. Raiz de 2 mais raiz de 3. Não sei quanto é que dá isso aqui, então não faço nada. Tá? Raiz de 5 mais raiz de, sei lá, de 11. Não posso fazer, tá? Cuidado, isso aqui não é raiz de 2 mais 3, 5. Não pode, tá? Tá errado, tá bom? Cuidado, não faz isso, ok? Então só posso somar e subtrair se os radicais forem semelhantes. E se não for semelhante e der para ficar, aí a gente faz ficar, tá ok? Então, por exemplo, uma soma assim agora. Deixa eu mudar a cor. Deixa eu mudar a cor aqui. Uma soma assim, ó. 4. Aliás, melhor. Mudei de ideia aqui. Vamos mudar isso aqui para só assim, ó. Raiz de 8. Raiz de 8. Mais raiz de... deixa eu ver aqui. Raiz de 8 mais raiz de 18, pode ser. Mais uma só que eu quero. Mais... raiz de 32, pronto. Essa aqui tá boa, tá? Aí eu olho e falo, não tem como somar isso aí não. Mas eu olho para as raízes e eu vejo que dá para simplificar. Se dá para simplificar, vamos mexer. Vamos começar pela maior. Simplificando a raiz de 32. Dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Que dividido por 2 dá 1. Beleza, ótimo. Então a raiz de 16, na verdade, ela é... de 32, desculpa, tá? A raiz de 32... ela é igual a 2 ao quadrado, né? Esses caras aqui, ó.
vezes 2 ao quadrado de novo, vezes esse cara que sobrou aqui, 2. Se eu separar em 3 raízes, eu cancelo isso e sobra sem raiz. Sobra 2 vezes 2 e na raiz 2. Isso aqui é igual a 4 raiz de 2, tá? Então a raiz de 32 está simplificada aqui para 4 raiz de 2. A raiz do 18, onde é que eu posso fazer? Eu vou fazer a simplificação dela aqui no cantinho também, tá? Mas para isso eu vou precisar de um espaço. Preciso de um espacinho aqui, ó. Bora? Raiz do 18 dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então aqui a raiz do 18 será igual a raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Tá? Bom, quando eu separar em duas raízes, isso aqui vai ser cancelado. Então o 3 vai sair e o 2 vai ficar. Então a raiz de 18 é 3 raiz de 2. E a raiz de 8, ela estava aqui ainda agora, né? Eu apaguei, ó. Raiz de 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Tá? Então vai dar 2 ao quadrado vezes 2. Então o que é a raiz do 8? Ela é 2 ao quadrado vezes 2. Tá bom? Quando eu separar em duas raízes, sai um e fica o outro. Então 2 raiz de 2. Tá bom? Agora que os radicais são todos semelhantes, eu somo só a parte de fora. Então 2 mais 3 dá 5, que mais 4 dá 9 raiz de 2. Então quem diria que essa soma aqui, ó, de raízes aparentemente muito diferentes, né, e são diferentes de fato, dá 9 raiz de 2. Então eu acabei de mostrar aqui como fazer a adição e subtração de radicais. Vamos falar de multiplicação. Multiplicação é o seguinte, galera. O que tiver dentro da raiz, eu multiplico. O que tiver fora também, eu multiplico de fora com de fora e de dentro com dentro. Não mistura, tá? Nunca. Cuidado para não misturar, tá bom? Então eu vou te mostrar o que pode e o que não pode fazer. Multiplicação. Então se eu tiver assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2. Lembra que eu não posso fazer raiz de 3 mais raiz de 2. Eu não sei o que fazer aqui. Aqui para assim mesmo. Aqui não, aqui pode. Então raiz de 3 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 3 vezes 2, que dá 6. Como é que justifica isso? É simples. Lembra que eu falei que raiz de A vezes B era a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B? Tá? Então daqui para cá eu posso voltar também. Não tem problema nenhum, que foi o que eu fiz lá. Tá? Então como é que eu justifico o que acabou de acontecer aqui? Opa, eu queria dar uma apagada e não apaguei, foi nada. Tá? O que eu posso fazer aqui, ó? A justificativa para isso aqui vai ser a seguinte. Raiz de 3 vezes 2. Só para deixar claro, tá? Por que eu posso fazer isso? Por que eu pude fazer isso? Porque as duas raízes são raízes quadradas. Então é necessário que eu tenha o mesmo índice. Senão, não vale. Tá? Como é que multiplica se não for o mesmo índice? Não multiplica, tá bom? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui assim, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz de 2. Eu não sei o que fazer, não faço nada, tá? Mas se aqui também é raiz cúbica, opa, então isso aqui vai dar raiz cúbica de 6. Tudo bem? Se eu tenho algo assim, ó, 2 que multiplica a raiz quarta de 5 vezes 3 que multiplica a raiz quarta de 9. Aí o que eu posso fazer aqui então? A parte de fora, 2 vezes 3, 6. Raiz quarta de 5 vezes 9, 45, tá? Por que eu pude efetuar isso aqui? Porque as raízes, repito, tá, pessoal? Elas têm o mesmo índice. Não fosse isso, eu não podia fazer nada, tá bom? Ok? Vamos falar um pouquinho de divisão, tá? Nesse vídeo a gente vai falar de divisão de uma maneira bem tranquila, tá bom? Divisão você vai seguir a mesma ideia, vai dividir tudo que está lá dentro da raiz, né? E fora também, mas veja bem, só vai fazer isso se tiver o mesmo índice. Senão também não pode. Então, coisas que pode, vamos lá.
raiz de 18 dividido por raiz de 2. Uai, é simplesmente a mesma coisa que escrever raiz de 18 sobre 2. Que no caso dá 9, que no caso dá 3. Tá bom? Ok? Mas por que eu pude fazer? Porque é raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo. Então eu tenho uma propriedade de raízes que vai falar assim, ó, raiz de A dividido por raiz de B é a mesma coisa que raiz de A sobre B. Tá bom? O que mais que eu posso fazer? Raiz, sei lá, sexta de 14, não, de 21 dividido pela raiz sexta de 7. É a mesma coisa que raiz sexta de 21 por 7. Que é a mesma coisa que raiz sexta de 3. Tá bom? Então a divisão aí também já está feita. E se por acaso eu tenho um número do lado de fora, sei lá, 25 raiz quarta de 22 dividido por 5 raiz quarta de 11, pode ser. Isso aqui vai ser 25 dividido por 5 dá 5, né? Vezes a raiz quarta de 22 dividido por 11, que dá 2, né? Então 5 vezes a raiz quarta de 2, ok? Tudo bem? 22 dividido por 11, tá bom? Então a gente aqui já vai para os nossos finalmente. Então, revisando aqui os pontos principais da nossa aula de hoje. Simplificar é fatorar e tirar da raiz tudo aquilo que for possível. Nós só somamos e subtraímos radicais semelhantes, ou seja, de mesmo... Já escrevi várias vezes, vou escrever de novo. Mesmo índice, tá bom? Então, isso aqui, ó, se aplica aqui. Multiplicamos por fora e por dentro. Divisão, as mesmas coisas, tá? Da multiplicação. Se der, simplifica. Dica de ouro: procure por quadrados perfeitos dentro do número, ou seja, decora aí, se você conseguir, irmão, decora alguns quadrados perfeitos, tá? Então, um quadrado, bom, eu ia falar do 1, né? Mas 1 aqui pra gente não adianta nada. Mas o 4, 9, 16, 25, 36, 49, sei lá, 81, tá bom? 64, essa galera, todo mundo é 121, todo mundo é quadrado perfeito, tá? Vai tentando decorar o 225, né? Esses números são quadrados perfeitos, ou seja, eles têm raiz exatinha, bonitinha, tá? Se você conseguir, por exemplo, decorar aí os quadrados perfeitos dos números de 1 até 15, por exemplo, pô, vai ajudar pra caramba nas suas provas, ok? Então, tá aí minhas dicas, tá aí minha revisão, tá aí a aula de hoje. Era isso, eu agradeço demais a você que ficou comigo até aqui. No mais, cola comigo, não me abandona, tá? Eu sou o Fabiano Rabelo e tô sempre por aqui. Fique com Deus e até a próxima.